Então, pode gravar. O que deveria chamar a atenção é como que, no exercício do trabalho, obviamente que isso se espelha para toda a vida, né? Mas aqui, nossa questão é os fenômenos sociais que ocorrem ligados ao trabalho, em torno da forma como a gente trabalha. É porque o suposto aqui, o lugar de onde se parte, eu entrei sem dar boa tarde nem nada, né? Com casca e tudo. Boa tarde, camaradas que nos assistem agora e que assistirão depois. Veja, o suposto aqui, o lugar de onde se parte, o pressuposto, é de que a forma como os seres humanos trabalham determina as condições nas quais ele trabalha, a sociedade no qual ele está imerso, que determina. O trabalho é assalariado, é livre, é escravo. Determina a forma como esses sujeitos pensam, adoecem, travam as relações afetivas, amorosas, inclusive sexuais. Tem uma ligação mediada por um conjunto de. Então, se nós conhecemos a forma como os seres humanos trabalham, o que essa forma de trabalhar lhe propicia, em que relações sociais ele está imerso, nós conheceremos várias coisas. Então, ao contrário dos meus colegas, e alguns dos meus colegas psicólogos clínicos, que ao atenderem alguém que está com uma fragilidade emocional, que está com algum sofrimento psíquico, jamais pergunta do trabalho, pergunta do namorado, da namorada, do pai, das relações afetivas e jamais pergunta no trabalho, nós, da psicologia marxista, colocamos sempre no centro a forma como o sujeito trabalha, partindo deste princípio. Então, veja, a nossa questão aqui que eu gostaria de discutir se chama ideologia. Ou, qual é o processo, como é que os seres sociais, os trabalhadores especificamente, perpetram, praticam, mantêm e às vezes aplaudem atos que são contra si, contra seu próprio interesse e contra o interesse da sua categoria dos seus iguais, né? Então, para discutir isso, para discutir o assédio laboral, é preciso que a gente se pergunte como é que aquela pessoa, vou dar um caso real, que trabalhava numa empresa pública aqui no Rio de Janeiro, não é universidade, do governo federal aqui no Rio de Janeiro, um engenheiro com 27 anos, lindo, bonito, jovem, bem vestido, elegante, trabalhando numa estatal, sofreu um processo violento de assédio laboral, isso há uns 6 anos atrás, que eu conheci porque ele me contou numa palestra que eu fui fazer nessa empresa. E esse sujeito foi impedido de entrar em contato comigo, todo o seu entorno foi impedido, ameaçado de demissão, e a última notícia que eu tive dele, 2, 3 meses depois, é que ele tinha se enforcado na mesa de trabalho dele. Então, veja. E aí, esse colega, o único que teve coragem de me mandar um e-mail contando e contar por que eles tinham silenciado, né, que tinham sido ameaçados diretamente. Então, eu me perguntava, como assim as pessoas tinham medo? Uma dessas pessoas foi num debate que eu fiz na Unirio, me procurou separado, com medo de ser fotografado. Veja, o que é que faz com que as pessoas tivessem medo de sair da empresa e me ligar num telefone de outra pessoa? Ou me mandar um recado por um e-mail que não fosse o dele? Veja, esse é o caso dos que mais me entristeceu, porque deixou... Como é que todo um coletivo, inclusive profissionais como assistentes sociais que lá trabalhavam, e psicólogos, se submeteram a essa tão violenta pressão sem buscar saída, né? Então, é um dos casos mais violentos do resultado que eu conheço. Então, eu gostaria de discutir hoje com você por que nós, entre aspas, aceitamos determinados processos. Aceitamos aqui é bem entre aspas mesmo, tá? Não é que nós dizemos, eu quero, mas como é esse mecanismo?
Se a gente não fizer isso, a gente vai recair na falácia da psicologia, que diz o seguinte: o sujeito ele sofre assédio laboral porque ele é fraco, porque ele tem determinadas características psicológicas. Vai buscar no psiquismo do sujeito a explicação. A gente não. A gente vai buscar aqui, nas relações sociais, no trabalho e na sociedade onde estamos imersos, quais são as causas que faz com que, qual é o processo que faz com que os sujeitos internalizem. Marx diz: os seres humanos fazem a história. Não fazem do jeito que querem, que desejam, mas do jeito com aquilo que lhes legou a história. Então, para mudar o mundo é preciso a vontade, mas ela não é suficiente, é isso que Marx está dizendo. Porque nós temos uma série de entraves, né, que nos foi legado pelo passado ou pelo presente da forma como está, e que a gente luta e não consegue vislumbrar de imediato a superação disso, né? Ou a gente luta, luta, luta e vê, imagine alguém como eu que está há 47 anos na militância, o que já viu de surgir e o que já viu de desaparecer, né? E precisa estar muito atento para não entrar na desilusão, não vai mudar, né? Então, veja, entre essas várias coisas, nós não vamos tematizar agora, mas lá adiante eu gostaria de voltar. Nós aceitamos, por exemplo, como normalíssimo que exista avaliação de desempenho. E mais, até um colega de vocês aqui, em uma das nossas dois encontros anteriores, disse qualquer coisa. E que a avaliação de desempenho seja vista como, mas é isso mesmo, ela só precisa ser ajeitada aqui ou acolá. Uma avaliação de desempenho que a gente não sabe quem faz, que não mede concretamente nada de real, que é ideológica, e a gente aceita porque foi feito por quem mesmo, gente? Pelos cientistas. Então, veja, se a gente vai pensar ideologia, se a gente vai pensar como é que nós internalizamos esse processo, aqui não como psicologicamente falando, mas qual é o processo social que faz com que internalizar é um processo psicológico, sim. Internalizar é cada um dos sujeitos olhando o mundo e lhe atribuindo significados para uma mesma materialidade. Aparece lá, presidente da República. Nós olhamos e vemos algo. Outros olham e veem o oposto. Não é isso? Então, para essa mesma realidade, internalizar é um processo psicológico. No entanto, a causa dessa internalização não é psicológica. Elas são causas sociais. Esse é um processo pensado nas mais altas universidades pelos intelectuais orgânicos a serviço da burguesia. É pensado, é toda uma lógica, isso não é ao acaso. Isso faz parte de uma ciência. Essas coisas chegam para a gente, por exemplo, a avaliação de desempenho, como é feito pelos técnicos. Eles são os psicólogos, né? Etc, etc. Então, é verdade. Então, eu gostaria de começar discutindo ciência. Vamos analisar do ponto de vista da ciência. Hoje, eu sou uma cientista social. Esse nosso encontro aqui é o encontro da ciência com a prática concreta dos trabalhadores organizados, que é o Sintuf, ok? Então, eu falo deste lugar e defendo o lugar da ciência, nesse momento mais do que nunca. Quando estamos vivendo um momento onde a ciência é atacada à direita, vocês já sabem por quem, e à esquerda. Aqueles que são chamados pós-modernos, se reivindicam de esquerda, atacam de frente a ciência e jogam na lata do lixo toda a produção da ciência. Nós não jogamos a produção da ciência na lata do lixo. Ao contrário, nós não achamos que se explica o mundo pelos astros, nem por mudar móvel de lugar, e nem por pensar que as borboletas, e nem fazer meditação e oração e mantra, etc, etc.
No entanto, a discussão aqui é que a ciência, como todo fenômeno social, precisa ser criticada. Ela é uma força que paira acima das classes? Não. A ciência, como tudo que ocorre na sociedade de classes, é uma ciência produzida para obedecer no objetivo e uma outra tentativa dos que se opõem, produzida para manter, e uma outra tentativa dos que se opõem à manutenção do modo de produção da forma como se apresenta. E uma, digamos, uma ciência que tenta ser contra-hegemônica, tá? Que tenta mudar o mundo. Então, sim, é a defesa da ciência, contra o irracionalismo, contra o anti-intelectualismo, porque aqui duas posições que a gente precisa ter claro. Eu venho aqui, eu discuto com vocês, eu preparo a discussão, todas as vezes que eu vou com vocês. Preparo a discussão, porque esse é o meu trabalho. É ficar pensando o que vocês me dizem, tirar e dizer, mas aqui e acolá. No entanto, a matéria-prima acerca do que eu falo é dos... Eu vou beber aí nos trabalhadores concretos e organizados. É na prática desses trabalhadores que eu vou pegar a matéria-prima para pensar. Então, essa é a relação entre cientista. Então, cientistas que produzem no seu... Olha o universo maravilhoso que eu vivo aqui. Vocês sabem, isso aqui é uma super biblioteca. Ali o Pão de Açúcar e atrás e na frente biblioteca, tudo quanto é lado. Viver isolado, aqui produz... É tentador, gente. Porque você viaja. Não. E aí a sua brilhante produção fica ali num livro. Não. Nós queremos um cientista, nós marxistas, que esteja ali na prática social, faça teoria a partir dela, socialize essa teoria e atualize. O que eu estou dizendo ainda tem aplicação para isso, eu preciso estar na prática. Então, nós batemos aqui, tanto na figura do cientista separado do mundo, o ser humano sábio que vai lá e cria sozinho e tira da própria cabeça as ideias, como batemos no anti-intelectualismo, que é vamos para a prática sem pensar. Por isso, a minha grande admiração pela prática que o CETUF tem, que a gente está fazendo junto há não sei quanto tempo. É preciso estudar. Quem sabe mais, luta melhor. Quem sabe mais não tem a ver com título de doutor, não tem nada a ver com isso. Quem sabe mais da sua própria vida, da sua própria realidade. Quanto mais eu a conheço, mais eu posso transformá-la. Então, vamos discutir o que é ciência. A gente chama de instituições de legitimação. A ciência é uma força que está aqui dentro da sociedade de classes e, como todas as outras instituições, tem relação com ela. Vide o quanto estão tentando destruir a ciência. Desde lá do começo, tirando sociologia, filosofia, coisa, até retirando o financiamento de bolsas, as condições materiais para que a gente produza a pesquisa. É isso? Então, a ciência obedece à lógica, a mesma lógica de classe de todos os outros fenômenos. Mas ela tem uma característica diferente das demais, que ela é uma instância integradora, ela busca legitimar. Como isso? Vocês veem lá no Fantástico. Nos Estados Unidos, o cientista e o médico, é assim, é a voz acima de tudo. Queremos lembrar que foram esses mesmos cientistas que fizeram a eugenia, que prenderam e fizeram muitas experiências aqui com os leprosos no Brasil, que fizeram lá na Alemanha nazista experiências. São esses mesmos cientistas que, durante a ditadura militar, foram lá dizer tortura assim, senão não, para que senão o cara morre. Foram dizer para os torturadores como agir para não matar o cara, para ele falar, dá tal droga. São esses mesmos cientistas. Estão
metidos na luta de classe como todos os outros seres sociais. No entanto, é a primeira questão. No feudalismo, essa instância legitimadora, que parecia pairar acima das classes, era a Igreja Católica. Não é isso? Como uma grande instância legitimadora. Agora é a ciência. Duas funções da ciência. A primeira, ela fornece... Primeiro, preciso dizer que é uma instituição histórica. Nasce a ciência na sua forma, junto com o capitalismo, por uma necessidade material do capitalismo. Formas de produzir conhecimento anteriores haviam sim, se não houvesse, a gente não estava aqui. Mas não era ciência. Ciência é uma forma de conhecimento, não é a única. A arte, a religião, a poesia, o senso comum são formas de conhecimento. A ciência é um tipo que obedece a determinada lógica. Precisa ter um objeto, um método, etc, etc. Ok? Uma objetividade. Então, veja. Ela tem duas funções. Ela fornece maneiras de manipular o mundo material. Ela produz técnica, práticas e intervenções. Impacta a nossa vida. Vamos lembrar aqui da vacina. Não é isso? E a segunda função da ciência é explicar. Na sociedade de classes, a prática científica tem sido separada da teoria, ok? E ela busca legitimar a sociedade desigual, em todos os sentidos que vocês imaginaram, seja a vacina, seja a psicologia. A mais, né? Como assim uma vacina é a mesma para pobre e para rico? As condições que eles vivem não são iguais. Então, para fazer tudo isso, eu precisava saber disso. Não, a ciência, aqui pensando, a ciência que está a serviço do capital, desaparece com a desigualdade e explica, no âmbito da particularidade, é porque esse sujeito é mais fraco e aquele é mais forte. Por quê? Por que essas instituições, no caso a Igreja Católica, que nós não vamos discutir agora, o papel que tinha no feudalismo, não o que tem agora, tá certo? E a ciência. O que é necessário para que isso apareça para a gente como nossa, a ciência falou? Sempre pensem tanto na igreja como na ciência. Eles aparentam ter suas origens fora da luta social dos seres humanos. Parece que é uma fonte supra-humana. Então, a ciência não é de direita e nem de esquerda. Ou é uma fonte, no caso da religião, supra-humana. Ok? Então, veja. Se isso é uma necessidade para se tornar legitimadora, o que ela diz, ou seja, seus enunciados, suas leis e seus pronunciamentos, e o resultado deve aparecer para nós comuns mortais. Imagine um físico falando, meu lindo e maravilhoso filho, só que meu filho é um militante, ele fala que traduz, mas os outros físicos, os outros, né? Ou um químico, não tendo coisa nenhuma do que eles estão falando. Então, veja, esses resultados devem parecer ter uma validade e uma verdade transcendente, isento de comprometimento ou erro, eles não erram. São verdadeiros e universais. Ah, mas foi a ciência que disse que a vacina tal, ok? Eles precisam ter uma mística. O que é mística? É uma indumentária. Você pensa, uma preta como eu, falando esses palavrão, você nunca associa, não vocês, né? Mas o senso comum não associa a figura que eu sou de verdade com aquele nominho que tem lá, professora, doutora, pós-doutora e né, com pesquisa na Itália, em Portugal e no resto do mundo. Não, não associa. Associa com uma mulher, quando preta, né? Mas muito bem tratada, falando muito mansinho, não com essa voz e com esse, né, esse vozeirão e esses palavrão que solta no meio. Então, veja. Então, precisa aparecer como transcendente. Não pode começar uma cientista social, como aquela baiana, começar a dizer, eu falo do ponto de vista dos trabalhadores. E ponto final. Eu tenho um lugar onde eu falo, eu não falo lugar de qualquer, não falo
do ponto de vista do interesse de todos. Todos podem ouvir, mas eu falo a partir do ponto de vista X, que é o interesse dos trabalhadores. Isso não pode na ciência, né? Então, tem que aparecer como se for isento de compromissos. Uma mística, um vestir, um falar e um palavreado, uma linguagem que não seja facilmente traduzível. Gente. Não qualquer mortal pode entender o que eu estou dizendo. Olha que coisa horrível. Como assim? Precisa falar numa linguagem que aquele conhecimento seja uma coisa fora do alcance dos comuns mortais, né? Não pode qualquer pessoa, já imaginou? No cotidiano, que horror. Vocês sabem que tem uma universidade lá no Rio de Janeiro, vocês nunca ouviram falar, um tal de UF, que está cheio de técnicos com doutorados, mas deve ser, o doutorado deles deve ser diferente do doutorado dos professores, não é isso que os professores acham. Então, porque eles não falam com o seu colega doutor, seu colega funcionário público, não. Eles, mesmo quando tem a titulação inteira, eles desconsideram, eles falam de um outro lugar, porque eles produzem educação e ciência, não é isso? Vocês já estão careca de saber. Então, as fontes da compreensão e do conhecimento ficam lá obnubiladas, ninguém consegue entender de onde é que vem. Só pode ser graça, só pode ser genialidade, né? E você é um gênio, né? Eu não sou, né? Mas aparece como aquele cientista lá. Oh, que pessoa maravilhosa, né? A gente pensa, muito distância de mim. Veja. Tantas religiões como a ciência se encaixam nesse perfil. Tá? No capitalismo, a ciência substitui a religião. Veja. A gente tem uma crítica ainda, a gente, falando, né, a população ainda tem uma certa crítica em métodos, talvez esse método tal, mas os resultados, todo mundo acha que o resultado que a ciência chegou é quase que verdade universal. A ciência reivindica uma posição acima da sociedade. Mas não, ela é uma instituição, como todas as outras, que reforça, financiada por, na dependência financeira de, e reforça os valores e opiniões dominantes em cada época histórica. Obviamente, temos nós, todos os intelectuais orgânicos da classe, que tentamos fazer uma ciência, nos apropriar desse, invadir a universidade, ocupar a universidade, nos apropriarmos desse conhecimento e socializá-lo. Mas nós somos, como nós sabemos que somos, minoria, tá? Então, veja, aparece para a gente como se a ciência fosse capaz de nos revelar todos os interesses da natureza. A gente deve aceitar os fatos da vida, eles são assim. Palavras misteriosas. Agora, precisamos entender que essas influências que recaem sobre os cientistas, assim como sobre nós, elas não são sempre conscientes para o conjunto dos cientistas. Não são eles que são todos vendidos. Eu sempre faço a mesmíssima comparação, é a mesma coisa de uma igreja fundamentalista, dos pastores, dos vendidos que nós sabemos que são, e os fiéis, ok? Os fiéis replicam a mesma lógica, né, de ser anticonstituição, anti-mulher, anti-negro, anti-tudo. No entanto, eles, diria Marx, eles não sabem, mas fazem. Os ideólogos sabem. Então, muitos dos cientistas que fazem estão fazendo o seu papel ingenuamente, achando que estão mesmo fazendo ciência para todos, ok? Então, aqui é para evitar o julgamento moral. E aquele cara é um vendido. Nosso problema não é se esse cara é vendido ou não, mas o que é feito do resultado daquilo que ele fez. Muitas vezes ele não é um vendido, ele é inocente. Ele é um inocente. O resultado do seu trabalho, não. Serve quem o colocou ali, quem o financia, os artigos dele vão ser, né, passados na universidade, passados na revista. Às vezes ele acha que está fazendo o melhor dos serviços. Ok? Veja. Tem o materialismo histórico dialético, né, que é um método de análise da realidade, diz que nós somos seres sociais, somos dotados de teleologia, capacidade de dirigir a nossa atenção em determinada direção, de
pensar anteriormente aquilo que a gente quer fazer lá na frente. Nós somos seres com uma relação ineliminável com a natureza. Para continuarmos existindo, nós precisamos alterar essa natureza. E se alteramos da forma como está sendo feita, arriscamos desaparecer, é o que nós estamos vendo todo dia, com esse calor imenso no inverno, e lá em Paris, onde meu filho mora, que está em pleno verão, está fazendo frio, chovendo, ok? Então, esse desarranjo aqui tem a ver com a forma que o trabalho está sendo realizado, a nossa mediação com a natureza, tá? Então, veja, o que eu gostaria de chamar a atenção é que essa ideologia científica moderna, que a ciência, que quer mostrar a ciência como se ela estivesse acima das classes, que reduz ao determinismo biológico, ao corpo biológico do sujeito, todos os seus adoecimentos, e é usada para explicar a desigualdade. Ah, mas esse sujeito, as mulheres são mais fracas, entendeu? Os pretos, eles são muito fortes, então é bom para o esporte. Agora, os brancos, tadinho, eles são mais fraquinhos, então é bom para pensar, etc, etc. E dizem, mais do que isso, justificam na biologia a desigualdade e mais, dizem, nunca pode mudar. Qual é o grande problema? Essa é uma inversão do real, e aqui nós vamos entrar na palavra chamada, na discussão do que é ideologia. Ideologia tem dois significados. Como conjunto de ideias que orientam uma prática social. Então, Lenin usou muito nesse sentido, a ideologia revolucionária ou a ideologia reacionária. Mas, majoritariamente, a maior parte das vezes, a gente utiliza como uma inversão do real para justificá-lo. Eu pego o real, coloco de cabeça para baixo, escondo as causas que construiu esse real e digo, isso é assim. Então, veja, eu coloco a população negra, eu dificulto sua entrada na escola, eu mato, eu dificulto andar na rua, eu dificulto o acesso a dificultar o acesso à escola, eu dificulto o acesso ao emprego. Eu o empurro para a precariedade, o baixo salário, eu eternizo, porque os seus filhos serão, e eu o empurro para morar nas comunidades, eu empurro para buscar sobrevivência, quando não há outra na contravenção. E daí, uma contravenção de um branco é uma coisa, uma contravenção do negro é outra. O negro vai parar na cadeia. Então, daí eu olho para a cadeia e digo, viu? Os pretos se chama ideologia, viu? Como os negros são mais criminosos, desaparece as condições que produz o crime. Como desaparece a punição para os criminosos. Para que tipo de crime é que tem punição, etc, etc. Então, esse processo de inverter o real e justificar, a gente chama de ideologia. Ela parte da consciência das ideias ao invés da base material. A gente parte da base material. Quais são as condições objetivas que a população negra tem para enfrentar o real? Objetivas. Eles partem das condições das ideias, do mundo das ideias, da consciência. Então, veja, então a nossa luta não é substituir palavras erradas por palavras certas. Veja, eu não estou dizendo que não é necessário travar a luta pela linguagem. É. Mas mais do que fazer um cavalo de batalha, se alguém chamar a travesti, o travesti ao invés de a travesti, ou se chamar de eles, professor, meninas, meninos e meninas, ou qualquer coisa semelhante, em vez de gastar toda a nossa energia na mudança de falar a palavra certa, a gente deveria, como nós propomos, não é modificar, modificar a situação que faz emergir as ideias erradas, e não modificar as ideias erradas e deixar a base intocada. Né? Veja, como nós, os seres humanos, por força da nossa limitada atividade material,
Limitar a atividade material é o quê? O tempo que eu tenho, eu minimamente só consigo saber coisas ligadas a ciências sociais. Eu sei pouquíssimo, na verdade, a psicologia e uma, né? Mas eu não entendo pouquíssimo de filosofia. Eu entendo pouquíssimo de matemática. Né? Então, tem uma série de coisas que eu não sei. Então, nossas atividades, com esse trabalho que eu tenho, eu passo. Tenho 120 alunos. Eu passo minha semana corrigindo o trabalho de estudante. Tenho pouco tempo para ler. Ok? Então, veja. Cada um de nós tem uma limitada atividade material que nos impede de ter essa visão mais universalizante, mais totalizante. Então, veja. Cada um de nós aqui, nas nossas limitadas atividades materiais, não conseguimos resolver as contradições sociais reais. Né? Então, veja, seja do salário baixo, seja do que está acontecendo aqui com a gente, com o funcionário público, seja o que for das contradições reais. Então, a gente tende, e tinha um rapaz que eu queria muito que estivesse aqui, a projetar essas dificuldades, estamos falando aqui do assédio laboral, nas formas ideológicas da consciência. É porque os seres humanos são egoístas. É porque os seres humanos são invejosos, etc, etc. Não. A nossa questão é por que a organização social produz e atua para produzir seres humanos invejosos, seres humanos egoístas, etc, etc. Quais são os mecanismos utilizados para produzir um ser humano com determinadas características e não outras? E a história nos mostrou, dividir para conquistar. E a história nos mostrou, enquanto houve o processo revolucionário na União Soviética, o salto de consciência quando mudou algumas, ainda pouquíssimas, logo abortadas, algumas condições materiais para aquela população. Veja. Então, quando eu, aqui, por força da minha limitada atividade material, não consigo perspectivar, porque individualmente é impossível, eu só consigo perspectivar se for no coletivo, na organização coletiva. Pessoalmente, eu não consigo. Sozinho, eu não consigo. Eu projeto em soluções puramente espirituais ou discursivas. E a gente está aí cheia de milhares de revistas com a discussão de mulheres e de negros. Cada dia piora a situação concreta das mulheres e cada dia piora a situação concreta dos negros. Porque palavras como empoderamento, por exemplo, é batalhada. Grandes figuras do movimento negro indo à televisão fazer que os orixás, como é que disse? Que os orixás permitem que os marxistas morram, qualquer coisa assim. O movimento negro se inscrevendo, são duas figuras muito conhecidas, uma reunião de 3 mulheres do movimento negro dizendo publicamente que os orixás permitem que os marxistas jamais se levantem, qualquer coisa semelhante. Né? Então, veja. Soluções que elas falam muito bonito, né? Lugar de fala, empoderamento, sororidade, baraná, a gente tira toda uma tradição de trabalhadores com palavras que refletia a luta e agora substitui por palavras que substituem a luta particular de cada grupo. Mulheres um jeito, negros outro, etc. Petrinhosidade, etc, etc. E a gente fica no ramo das discussões. E eu não estou dizendo que a gente não tenha de novo que, né, repito de novo, é preciso sim pensar a linguagem, porque ela é ideológica. O problema é mudar a linguagem e esquecer a base material que exige, permite e produz essa linguagem. Tá? Então, ocorre uma dupla inversão na realidade e na consciência. Na realidade, porque toda a minha ação vai ser para mudar. Então, o exemplo que é velho, mas a filha de uma moça que trabalhou aqui há uns 5 anos atrás, chegou um dia muito... Ela tem 2 filhas, um filho e uma filha que estavam na escola. Chegou aqui muito contente. Ô, Teteca, sabe o que eu aprendi hoje com a minha professora? Estou toda contente, e a mãe muito contente também. Aprendi a pintar a unha.
Aí eu fiz um escândalo do tamanho do mundo. Como vocês me conhecem, tinha excelentes relações com a mãe da criança. Marquei uma reunião com a professora. E a mãe e a criança. Olha só. Uma das poucas chances que essa criança tem de ter acesso ao conhecimento, etc, etc, é na escola. Escola não é lugar de pintar unha. Você não fez fora do horário de aula, fez? Não, fez no horário de aula. Pintar unha, você faz com os amigos, abraçar. Por exemplo, agora as escolas adoram fazer. Ai, vamos fazer uns abraços. Gente, primeiro eu quero escolher quem eu abraço. 3 Denzel Washington para eu abraçar um de cada lado. Tá? De bom tamanho. Segundo, a escola não é o lugar. Se a gente se abraça depois, que ótimo. Né? Que ótimo. Nada contra. Como vocês sabem, inclusive eu sou bem chegada no abracinho. Não é essa a questão, mas a escola não é lugar para ir se abraçar. Quando vai se abraçar, substitui um conhecimento que está ali, que deveria estar ali, uma das raras oportunidades que nós, filhos de trabalhadores e trabalhadoras, temos acesso. É isso, então. Inverte a realidade e inverte também na consciência. Veja. Um grande teórico, né, chamado Michel Louvier, não é que eu concorde com tudo que ele diz, mas é um grande teórico, ele chama de ideologia a falsa consciência. Ok? Ele diz, é uma ilusão, é uma concepção. Veja, Marx diz que ideologia é um conceito pejorativo, toma como um conceito pejorativo inversão do real, Lenin já diz mais positivamente, mas a ideologia é uma visão social do mundo. É um conjunto estruturado de valores, representações, ideias e orientações cognitivas. O que você pensa da morte? O que você pensa do sexo? Um aluno meu, de 20 e poucos anos, no meio de uma aula, vira e diz assim, porque dinheiro para vacina não tem. Eu achei que ele ia fazer uma crítica, né? Que ótimo. Mas dinheiro para dar camisinha no carnaval tem. Aí eu subi nas tamancas. Falei, então, mas é para ter dinheiro. Para vacina e para camisinha. E mais. Para seringa, para uso de seringa descartável para os adictos. Imagina o tamanho do olho dele, né? Para que não se contamine. Então, o problema se chama moralismo. Viva o carnaval. Viva a festa, né? Nós queremos um mundo, transformar esse mundo em festa, trabalho e pão, né? É uma visão moralista dizer não tem dinheiro para vacina e tem. Não tem dinheiro para vacina e tem para corrupção. Isso sim. Aí sim, você estaria certíssimo. Mas como é que é? Não pode distribuir camisinha? Então veja. Esse sujeito, com 20 e poucos anos, tem uma visão estruturada. A gente sabe, nós sabemos e nos perguntamos todos os dias, né, Ale, né, Bernardo? Pô, será que eu estou reproduzindo isso? Imagine, criar filhos nos traz sempre esse problema. Será que eu estou reproduzindo? O que eu estou reproduzindo? Na relação amorosa com seus parceiros, né? Ou parceiras. Será que eu reproduzo isso? É algo que nos inquieta todo o tempo. Reproduzimos isso? O quão eu estou reproduzindo na medida em que? Então, a gente desconfia e sabe que foi formatado dessa forma e tentamos nos colocar crítica, mesmo quando a gente não consegue mudar, mas a gente sabe que eu estou fazendo isso. Mas, caramba, está errado. Eu falo com relação à monogamia, por exemplo. Sou contra a monogamia, escrevo sobre a monogamia, acho que é uma forma de dominar as mulheres no capitalismo, mas meu casamento é monogâmico. Porque eu tenho entraves dados por esse tempo inteiro, né, de vida. Eu, teoricamente, sou contra a monogamia, mas agora eu por eu ter um casamento monogâmico, significa dizer que eu acho o máximo casamento monogâmico. Não. Teoricamente, não acho, mas é a única forma que eu consigo dar conta, né, das minhas relações amorosas. Enfim, então veja. A ideologia de cada um de nós, a visão social do mundo, é um conjunto que é unificado por uma perspectiva determinada, por um ponto de vista de classes sociais determinada. Você não sabe, mas faz. Você, não nós, né? Aquilo que você disse, Nelson. Chega aqui, da comida do trabalhador.
Chega alguém na minha casa, ele está trabalhando. Se ele é o pintor, ou se ele é o reitor da universidade não vai vir na minha casa. Ou se ele está na mesmíssima situação, ele está trabalhando. Isso é o que me unifica, porque eu tenho um conjunto unificado. Para mim, é o trabalho que cria o mundo, independente da forma que ele assume, ok? Então, veja, é uma visão unificada. A visão social do mundo, ela é unificada. Por isso, permite que a gente se solidarize, às vezes, com gente que a gente odeia, que a gente acha que é um lixo, mas que está numa situação de injustiça. Quantas vezes vocês, do sindicato, não tiveram que fazer isso? Né? Defender pessoas que sabem que é um cretino, mas que naquela situação ele está sendo sacaneado. Os direitos dele estão sendo vilipendiados, não é isso? Então, veja. As visões sociais, as visões, aqui por Levi, as visões ideológicas, que servem para legitimar, justificar, defender a ordem social, e a visão que ele chama de utópica, que é a função crítica negativa. Eu não chamo a função crítica negativa no bom sentido, aquela que questiona o mundo que quer mudar. Eu não chamo de utópica. Eu chamo de revolucionária. Porque utópica vem de sem, topos, lugar, sem lugar. O socialismo não é uma utopia. É uma possibilidade concreta, posta, não está aqui, mas nós temos todas as condições materiais e subjetivas para implantá-lo. Não é uma utopia, eu me desmaterializar aqui e me materializar em Paris nesse momento. A ciência ainda não, pode ser que no futuro possa. Agora não, isso é uma utopia, é um sem lugar. Não existem condições materiais. Utopia é o saci, é um folclore. Você pode fazer várias coisas, mas ele não existe e nem tem condições de existir, ok? Como lenda, mula sem cabeça, tudo aquilo lá, ok? Isso é uma utopia. O nosso projeto de futuro se chama revolução, revolucionário. Veja. Então, eu queria colocar nós estamos em poucas, então vou seguir aqui até vocês, né? Eu penso, para pensar essa questão de por que nós aceitamos e incorporamos uma ideologia, é preciso que a gente pegue alguns elementos do método, né, do materialismo histórico dialético. Mais do que saber o resultado disso, me interessa que vocês conheçam o processo como se produz. É isso que Marx nos legou. É um método. O primeiro elemento central do método, para a gente pensar o assédio laboral e todos os fenômenos, é a categoria do movimento perpétuo, ou da historicidade. Não existe nada eterno, nada absoluto. Tudo está sujeito ao fluxo da história. Ok? Todos os fenômenos econômicos e sociais, não naturais, são produtos da ação humana e podem ser transformados por essa ação. Por que é fundamental? Para a gente não ouvir, mas nossa, sempre foi assim, gente, mas desde que o mundo é mundo, e etc, etc, etc. Não. Se é fruto da ação humana, ela pode ser transformada pela ação humana. Então, sim, podemos destruir a forma como esse mundo está construído e reconstruir um novo. As visões de mundo também são produtos históricos. Que se pensa hoje, que se pensa acerca das mulheres, que se pensa acerca dos homossexuais, que se pensa acerca da estética negra, são produtos históricos, aliás, de curtíssimo tempo agora, recentíssimo na história. A segunda categoria, para nos orientar nessa discussão, é a categoria da totalidade. É a percepção de que a realidade social é um todo orgânico, orgânico não de biologia, estruturado, no qual não se pode entender um elemento, um aspecto, se a gente perder a relação que tem com o conjunto. Então, eu estou estudando aqui. Seja uma mulher negra que está na universidade, seja a obra da Carolina de Jesus, lá, aquela que a escritora lá escreveu Quarto de Despejo. É necessário não perder a relação com a totalidade.
Que período histórico viveu a Carolina? Que período histórico vive essa mulher negra, Bernarda, hoje? Uma engenheira que dirige um sindicato. Esta mulher só pode ser compreendida, assim como a outra mulher, se eu colocá-la na relação com o conjunto. O pensamento pós-moderno separa, então pensa, duas mulheres negras. Sim, Bernarda é negra, Carolina era negra. Esse é um traço. O conjunto no qual essas duas mulheres se inserem apresenta determinações diversas. Eu preciso entender o período histórico, o país, etc, etc. A família toda, família de imigrantes, família de não migrantes, etc, etc, etc. Ok? O pensamento pós-moderno tira essa relação com a totalidade e pega um traço dele. Por exemplo, a cor da pele. Ou tem outra forma que unifica Bernarda e Carolina. Tem bastante filho, tem 4 filhos. Bernarda tem 3, né? E ela acho que tinha 3 ou 4, enfim. Tem mais do que um filho. 4, então. Então, tira esse traço e separa da totalidade. A gente diz que não, tá? É preciso pensar. Sim, a gente sempre pensa um aspecto. Nós estamos aqui fazendo o quê? Escutando assédio laboral, discutindo. É preciso pensar assédio laboral. Aqui, diferentemente do que eu pensei em Portugal. Diferentemente de quando eu pensava lá em 2001, quando eu comecei a discutir o tema. Ok? Qual é a realidade? Quem era o governo agora, quem era naquele tempo, entre outros, né? A terceira categoria que a gente precisa para pensar, né, a ideologia, para pensar todos os fenômenos sociais, é a categoria da contradição. Uma análise dialética da realidade leva em conta as contradições internas da realidade. Então, em cada fenômeno que a gente olhar, a gente precisa entender que ele não é uma vontade sólida. Ele apresenta um conjunto de contradições. A nossa função é fazer essas contradições entrarem em contato para explodir e formar uma forma nova. Então, isso também nos permite olhar. Nós estamos assistindo agora na história do país, né, a classe dominante colocou quem colocou lá no poder porque atendia seus interesses, não é isso? Nesse momento da história, alguns interesses das classes dominantes, começam a ser, não é bem assim que a gente queria. Não é que está do nosso lado, mas eles começam a se comer entre si. Como vocês sabem, a briga entre eles, a gente está sempre ao lado da briga, né? Se come. Mas é necessário que a gente entenda essas contradições. Todo fenômeno social traz em si um conjunto de contradições. A realidade tem um conjunto de... Ai, mas as pessoas, etc. Sim, mas ali tem uma série de contradições. É necessário estar atento, tá? Então, veja. Para Marx, as ideias dominantes são sempre as ideias da classe dominante. Não são só elas, mas as ideias dominantes, as que circulam livremente, as que são interiorizadas e transformadas em ação pelo conjunto, são as ideias dominantes. Para conhecer, para entender o que a classe dominante produz e para combatê-la, não só na sua produção, mas na sua existência real, é necessário sempre se partir dos indivíduos reais, de sua ação e de suas condições materiais de existência. Então, a categoria que vocês dirigem, é essa categoria que Graça, Alessandra, Bernardo, todo mundo, os que estão aqui, que estão na direção, dirigem, não aquelas que vocês gostariam de ter, mas essa que é. Então, é com essa cara. Então, o que nós vamos fazer para atuar? Então, é desses indivíduos reais que a gente tem que partir para pensar a ação, e não daqueles que a gente gostaria. Então, veja, essas condições materiais, a gente já encontrou algumas elaboradas e outras a gente criou. E é aqui neste conjunto que a gente pode pensar a ação. Primeira condição, condição número 0 da história, é que nós estejamos vivos. Não é isso? Temos que estar vivos, diz o Marx, para fazer história. Né? E, para estar vivo, é necessário entender a relação complexa dos seres humanos com a natureza, especialmente sua corporalidade. Seres humanos, ao contrário dos animais,
né? Trabalha, a gente já discutiu isso, altera a natureza e altera a si próprio. Eles produzem isso, o trabalho, em forma determinada X. Nós não criamos o capitalismo, já nascemos nele. Então, veja, tudo. A forma como ele pensa e sente depende da forma como ele está, do lugar que ele ocupa nessa produção. Essa produção da vida, isso é, o jeito como o trabalho é realizado, depende das relações sociais que aí emergem, que são condicionadas e condicionam essa produção, ok? Veja, as relações entre nações diferentes dependem do desenvolvimento das forças produtivas, da divisão social do trabalho e das relações internas em cada uma delas. Estamos vivendo um momento histórico onde os melhores cérebros do país estão caindo fora. Porque aqui, e nós vamos assistir nos próximos 5 anos essa demandada. Divisão social do trabalho é a velha divisão. Trabalho manual, trabalho intelectual, industrial ou agrícola, campo, cidade. Tá? E representam, na divisão social, interesses opostos. É necessário que a gente lembre que são sempre indivíduos determinados. Eu não estou falando de um indivíduo qualquer, estou falando de Nelson Veras, né? Trabalhador da UF, etc. Alessandra Primo. Então, indivíduos determinados, com uma determinada atividade produtiva, que se desenrola de um determinado modo, que entra em relação social e política determinada. Então, a possibilidade da gente fazer greve e de um trabalhador da iniciativa privada são possibilidades diferenciadas. Porque nós temos estabilidade, e eles não. Não é que nós não possamos ser mandados embora, ok? Então, não dá para pensar uma greve no geral. É preciso pensar o que significa uma greve para essa categoria e para a outra. Veja. A estrutura social, inclusive o Estado, nós somos funcionários do Estado, resulta constantemente, o Estado que nós temos, o que nós tivemos, o que nós teremos, enquanto a gente não o destruir, resulta desse processo vital desses indivíduos determinados. Mas não daquilo que esses indivíduos pensam sobre si mesmos, e nem que pensam dos outros, mas daquilo que efetivamente eles produzem, como é que eles trabalham e como é que eles atuam materialmente. Tá? São forças, suas bases, condições e limites, possibilidades e limites. Materiais são determinados. Determinados, gente, não significa que são impossíveis de mudar. Significa que estão firmemente ancorados, é o lugar de onde se parte. E lugares independentes da sua vontade. Então, a produção de ideias, das representações da consciência, está ligada a essa atividade material. Se nós, nessa pandemia, por termos salário, etc., não só escapamos de morrer, também tivemos um tempo maior para ler, um tempo maior para produzir live, etc. É verdade para o conjunto dos trabalhadores? Não. Então, nós chegamos à conclusão, a achados diversos do trabalhador que trabalha 9 horas por dia, 4 de ônibus. Não é isso? Então, veja. As leis, a política, a moral e a religião estão claramente ligadas a essa base material. Tá? Mas são seres humanos que produzem essas ideias. Os seres humanos reais, atuantes, não aqueles que a gente gostaria. Condicionados por esse desenvolvimento. Se você tem uma educação laica, libertadora, etc., você produz certos sujeitos. Se você tem uma educação não laica, baseada no medo, etc., você assistam quando puderem um filme chamado O Nome da Rosa. Né? É maravilhoso. Quem não assistiu, assista. Né? Então, veja. É porque eu estou olhando o tempo aqui para ir. Tá. Veja, se as ideias dominantes são as ideias das classes dominantes, essas ideias, elas não são produzidas no vazio, gente. A literatura, o cinema, a poesia, a música, tudo aquilo que a gente considera, assim como a ciência, que está numa esfera superior à luta, contribui,
Lembram de Monteiro Lobato? Lembram de um cara chamado Martinho da Vila? Como que são as músicas do Martinho da Vila? Você não passa de uma mulher. Tem outra música do Martinho, e a gente cantava alegremente. Tem uma que é assim, de todas as mulheres, só você. As mulheres cantam alegremente. É de uma... Não estou ouvindo, canta aí. De todas as cores, de todas as idades, de vários amores. Que porra é essa para possuir tanta mulher assim? É objeto, me estressa. Todas as outras não presta, só você presta. Esse é o discurso machista mais escroto. Todas as outras, eu não fui legal com as outras porque elas não prestavam, você presta. Não, isso é, a tentativa de dividir as mulheres, isso é em toda, é na arte, é no cinema, é na literatura, ok? Então, veja, no século XIX, os romances, a literatura espelhava aquilo que a antropologia estava descobrindo. Dizendo, pode ter, é muito diferente, aquilo que tem no cérebro dos negros e dos brancos, por isso, etc, etc. Tá? Veja, se no feudalismo o lugar que cada indivíduo ocupa é dado pelo nascimento, por Deus, etc, etc, no capitalismo a ideologia liberal diz o seguinte, ela precisou, para unificar as forças, construir o terceiro estado e acabar com o feudalismo. Eu contratei aqui, também tem um trabalhador que vem trazer café, põe a tela aqui para você ver o povo. Acho bom, né? Aqui, precisa, na aula né? dele, eu só vejo o cafezinho chegando. Eu digo, cadê o cafezinho para essa Terezinha também? Tá vendo aí, ó? Também sem fazer café. Aí tá certo. Bom, boa tarde, tchau. Boa tarde. Tchau. Então, veja. O capitalismo criou a ideologia, que é o liberalismo, dizendo, do ponto de vista do escrito, né, todos são iguais perante a lei. Se isso é verdade, como é que é possível explicar a desigualdade na aquisição dos direitos humanos? Né? Viver, comer, trabalhar, o ir e vir. Se todos são iguais, né? Eles dizem lá, ideologicamente. Como é preciso uma explicação para o fato de que uns comem e outros morrem de fome. Que uns moram em palácio e outros na rua. De duas formas. Em primeiro lugar, é necessário esconder que partimos de posições diferentes. Se é numa sociedade de classe, nascer homem branco rico é diferente de nascer preto, mulher e pobre. O acesso aqui não se trata das potencialidades postas em cada singularidade, mas que escola você frequenta. Tem biblioteca, tem mesa para você estudar na sua casa, ou não tem nem para comer, imagine para estudar. Seu pai e sua mãe são professores da universidade ou são analfabetos? Né? Então, à partida, ocupamos posições diferentes. Segundo lugar, então é preciso esconder isso. E segundo lugar, é preciso fazer emergir a ideia de o que muda essa posição, já te dou ali a palavra. É o esforço de cada um, é a tal meritocracia. Existe lugar para todo mundo, gente, basta querer. Está no mérito individual de cada um o fracasso ou o sucesso. Essa é a ideia que mais circula. Leandro Carnal, paladino da meritocracia. Diga, Lê, tu ia falar uma coisa? Vai abrir para as falas quando abrir a escrita. Não precisa ser agora, não. Não, então, eu estou terminando, por isso que eu pulei. Eu fui olhar para pular um monte de coisa que é para abrir para as falas, tá? Então, veja, eu escondo que partimos de condições desiguais, tá? Então, tá. Alguém anota as inscrições? Curso ruim? Anota, Lê. Você e depois alguém, olha, depois Nelson, tá? E faz circular a ideia de que cada um gozado, né? O que me chama a atenção é que o mesmíssimo esforço premia diferentemente o mesmíssimo esforço. Veja. Espera aí. Que eu tô, tá? Como é que eles explicam? Quando acontece, por exemplo, a corrupção. Tá lá os ricos que tiveram acesso a tudo, e o que explica a corrupção? O que eles dizem? É a teoria da maçã podre no cesto. Veja, gente, tá tudo certo aqui. Essa família, né, só porque quando
o preto e o pobre, é porque já está na gene, tudo não presta, né? Mas quando é o rico, como é que você explica? Quando tem uma corrupção, um crime, é uma maçã podre. Você viu lá o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, né? Como é que o governador explicou, não é isso? O tiro... Não, então, não é a maçã que está podre, é o cesto. A forma como o cesto foi construído não é para ser cesto, é para ser outra coisa. Então, é tudo isso que está podre, não é só essa maçã. Mas eles precisam esconder. Quando não podem mais esconder, eles admitem que algo deu errado. Ok? Então, a grande questão aqui, para encerrar, é como é que os indivíduos adquirem e defendem ideias que representam seus prejuízos, seus próprios interesses. Aí é que entra, nós vamos fazer uma outra discussão posterior, o papel da família, o papel da escola, onde se aprende com o outro, antes que se possa fazer uso da razão. Ali, as relações são emocionais, a formação de hábitos, a tradição busca tornar, imobilizar e travar o movimento. Todo mundo fez assim, por que você quer fazer diferente? Todo mundo, seu pai, sua mãe, etc, etc. Tá? A pergunta que nós temos que fazer é: esta forma de fazer as coisas ainda é adequada para o objetivo proposto? Educar filhos. Em 2021, tem que 7 anos os teus, Alê? 6. Então, 6, educar filhos. Agora, 2021, com 6 anos de idade. É a mesma coisa, na mesmíssima condição. Uma revolucionária militante que educou seu filho, que nasceu em 1986, tem diferenças, né? Tem diferenças. Não tão grandes, mas tem diferença. Então, veja. Como é que muda? Já que eu disse tudo isso de ruim, né? Por que nós estamos aqui? É na sua própria ação enquanto sujeito revolucionário, é na sua própria praxis enquanto autor da sua libertação, que se dá a emancipação objetiva e subjetiva do ser humano, que se dá a destruição, é na praxis, teoria e prática. Destruição da exploração e opressão enquanto estrutura e a transformação da consciência, das ideias, das representações, das ideologias. É no processo de autoemancipação revolucionária que se dá a autoeducação da classe revolucionária, através da sua própria experiência prática. Pensar essa experiência, pensar o que deu certo, o que não deu, experiência não aquela que eu tive diretamente, mas que a classe teve como um todo. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Pensar como é que essas ideias são internalizadas. É possível mudar? Nós a internalizamos. É possível mudar? É possível mudar. Como é que nós fazemos isso? Só tem uma forma, essa. Pensando as experiências, pensando coletivamente, e não é para mudar só as ideias, né? Não é isso. Aqui não é para vocês pensarem diferente, mas é para refletirem sobre a realidade no qual nós estamos imersos. E agora, se encerrou, Terezinha, hoje falei 1h30. Caramba! Alê? É muita coisa para falar, você abordou muitos temas, né? E só para pegar algumas coisas que você falou, não sei se vocês conseguem me ouvir bem. Eu estou ouvindo. É para continuar a gravação ou é para suspender? Tem que dar o toque. Suspender. Agora é para suspender. Na hora que entra a discussão, precisa suspender. Segundinho. Ou o que tinha dito com o Gesiel, que pode gravar, só que depois tem que tirar na hora de editar.